Serafins, serpentes voadoras. Conforme explica o doutor em línguas semíticas Michael S. Heiser, a palavra serafim pode ter o sentido de algo que queima e também pode ter o significado de serpente. A palavra hebraica serafim aparece apenas 7 vezes no texto hebraico da Bíblia. Deuteronômio 8, verso 15, no livro de Números, capítulo 21, verso 6, no livro de Números, capítulo 21, verso 8, que fala sobre a serpente de bronze, em Isaías 14, verso 29, que fala sobre serpente voadora, em Isaías 30, verso 6, que também fala sobre serpente voadora. E nas outras duas vezes aparece em Isaías capítulo 6, versos 2 e 6, que falam sobre serafins com 6 asas. Em Isaías capítulo 6, verso 1 em diante, vemos o seguinte: Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e elevado. A barra de seu vestido enchia o templo. Serafins estavam sobre ele. 6 asas para cada um. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E no verso 5 em diante a passagem diz: Ai de mim, estou desconcertado, pois um homem de impuros lábios eu sou, e no meio de um povo de impuros lábios eu vivo, pois os meus olhos viram o rei Javé dos exércitos. E voou até a mim um dos serafins, e em sua mão uma brasa, com uma pinça pegou do altar. E ele tocou em minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios, e retirou a sua distorção, e cobriu o seu erro. O comentário da Bíblia TEB sobre Isaías capítulo 6 diz que os serafins com 6 asas são serpentes com asas. O comentário da Bíblia de Estudo Judaico da editora Oxford sobre Isaías capítulo 6 diz o mesmo, que os serafins com 6 asas são serpentes voadoras. O comentário da Bíblia de Jerusalém sobre Isaías capítulo 6, que fala sobre esses serafins com 6 asas, diz que a palavra serafim que aparece nessa passagem é a mesma palavra que aparece nas demais passagens, a saber, no livro de Números, em Deuteronômio e em Isaías. Simplificando, Septuaginta é uma tradução antiga do hebraico para o grego antigo. No texto hebraico de Isaías 14, verso 29, fala-se sobre serafim voador, que na tradução grega foi traduzido por serpentes voadoras. Em Isaías 30, verso 3, no texto hebraico, também fala-se sobre serafim voador, que na tradução grega antiga também foi traduzida por serpentes voadoras. Relembrando, a palavra serafim pode significar serpente, mas a palavra hebraica nahash também significa serpente. E é interessante que em Deuteronômio 8,15 e em Números 21,6, as palavras nahash e serafim aparecem juntas, lado a lado. Nahash, serafim. E nesses casos, em vez de traduzir serpente de serpente, geralmente se traduz serpente que queima, ou serpente de fogo, algo assim. O conhecido rabino do século XI, Salomão Isaac, mais conhecido como Rashi, em seu comentário sobre Números 21, verso 6, diz que as serpentes queimam por terem uma mordida venenosa. No livro de Números, capítulo 21, verso 8, no texto hebraico, Deus ordenou que Moisés fizesse um serafim. E no verso 9 é dito que Moisés fez uma nahash de bronze. É interessante, pois essa passagem mostra que essas duas palavras podem ter o mesmo sentido de serpente. No texto grego da Septuaginta, essas duas palavras nessa passagem foram traduzidas por serpente. Curiosamente, essa passagem diz que Deus ordenou que Moisés fizesse esse serafim, ou seja, essa serpente, e a levantasse num poste, para que as pessoas olhassem e fossem curadas. É curioso notar que dessas 7 vezes em que a palavra hebraica serafim aparece na Bíblia, a Septuaginta não traduziu os serafins de 6 asas que aparecem em Isaías capítulo 6. Ou seja, o texto grego de Isaías capítulo 6 apenas repetiu a palavra serafim, sem traduzir. Isso é curioso. No hebraico, a palavra serafim é plural, e o singular é saraf.
No português, serafim é singular. Na Bíblia não existe nenhuma passagem que afirme que os serafins sejam anjos. No Novo Testamento, em João 3, versos 14 e 15, Jesus disse que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que acredita nele tenha a vida eterna. E o verso 18 fala sobre acreditar no nome de Jesus. Jesus é o Filho do Homem. João 12, versos 30 a 34. Acreditar no nome de Jesus é acreditar naquilo que esse nome representa. Em Mateus, capítulo 1, verso 21, é dito que o nome de Jesus tem o sentido de salvação dos erros. Nesse sentido, acreditar no nome de Jesus é acreditar na salvação dos nossos erros. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, é dito que o amor cobre uma multidão de erros. Quando em João 3, verso 15 é dito que quem acredita em Jesus pode ter a vida eterna, isso não significa acreditar na existência de Jesus, pois todos aqueles que conheciam Jesus, obviamente acreditavam na existência de Jesus, mas nem todos acreditavam naquilo que Jesus ensinava. Portanto, acreditar em Jesus para obter a vida eterna é acreditar naquilo que Jesus ensinava. Um exemplo de ensino de Jesus está em Mateus 5, verso 44, em que Jesus diz: amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês, abençoem aqueles que amaldiçoam vocês, façam o bem àqueles que perseguem e odeiam vocês.